Empresário viúvo volta mais cedo do trabalho e flagra a empregada tirando as últimas moedas da própria bolsa para comprar algodão doce para suas filhas. Tiago se surpreende na calçada ao ver Simone pagando pelos sorrisos de Mariana e Isabela. As duas meninas radiantes, como não ficavam desde a morte da mãe. Ele aperta a carteira no bolso, o peito contraindo com uma mistura de gratidão e culpa que nunca sentiu antes. Tiago sente o peso da carteira no bolso interno do paletó, mas não consegue mover a mão para pegá-la, como se o couro italiano tivesse virado chumbo. A vendedora de algodão doce limpa as mãos no avental manchado de açúcar e o observa com curiosidade, esperando alguma decisão, enquanto o cheiro doce se mistura com a fumaça dos carros que passam devagar pela rua empoeirada. Simone aperta a bolsa de couro sintético contra o peito, os dedos brancos de tanta força, e mantém os olhos baixos, como se tivesse cometido um crime ao invés de um ato de amor puro. As meninas mastigam o açúcar colorido em silêncio, sentindo a tensão no ar sem entender o motivo, e Mariana para de lamber o algodão doce, olhando do pai para Simone com uma interrogação estampada na testa franzida. "Quanto custou?" ele pergunta, a voz saindo mais grave que o normal, cortando o barulho do trânsito da tarde. Simone hesita, mordendo o lábio inferior com força, e demora alguns segundos para encontrar coragem. "Foram R$ 10, senhor Tiago. Mas não precisa se preocupar, eu quis fazer uma surpresa para elas." Tiago sente o peito apertar ao ouvir aquilo, uma dor física que sobe pela garganta, porque sabe que R$ 10 para ele é menos que um café expresso. Mas para Simone representa o transporte de 2 dias ou o leite da semana. Ele conhece o salário que paga, sabe que ela mora a 2 horas de distância, sabe que tem família para sustentar, e a vergonha o inunda como uma onda fria. "Você sempre compra coisas para elas com seu próprio dinheiro?" Ele insiste, tentando soar calmo, mas a voz trai a emoção que cresce dentro dele. Simone levanta os olhos, assustada com a pergunta direta e com o tom diferente que nunca ouviu antes. "Às vezes, senhor, quando sobra um pouquinho no fim do mês, elas são tão boazinhas, merecem uma alegria de vez em quando." Mariana puxa a barra do vestido de Simone, interrompendo a explicação nervosa. "Tia Simone sempre cuida da gente, papai. Ela faz aquele macarrão gostoso e conta história na hora de dormir quando você não chega em casa." Isabela concorda, balançando a cabeça com tanta energia que o algodão doce balança perigosamente no palito de madeira. "E quando eu tenho pesadelo, ela deixa eu dormir na caminha dela. É apertadinho, mas é quentinho, e ela canta baixinho até eu parar de chorar." Tiago sente como se tivesse levado um soco no estômago, o ar faltando nos pulmões. Pesadelos. Sua filha tem pesadelos e ele nem sabia. Ela dorme no quarto minúsculo de empregada, porque a cama king size dele está vazia e fria há 2 anos. "Vocês têm pesadelo?" ele pergunta, agachando na altura de Isabela, ignorando a sujeira da calçada em sua calça de alfaiataria. A menina olha para Simone, como se pedisse permissão para falar a verdade que o pai nunca quis ouvir. "Às vezes eu sonho que a mamãe foi embora e você também vai embora, papai. Aí a casa fica toda escura e grande e eu fico com medo." A sinceridade crua da criança deixa Tiago sem palavras, paralisado diante da própria negligência. Simone se abaixa também, passando a mão no cabelo de Isabela com uma ternura que ele não via há anos. "Mas o papai nunca vai embora, amor. Ele só trabalha muito para cuidar de vocês." Tiago olha para Simone, percebendo como ela sempre protege a imagem dele diante das meninas, mesmo quando ele não merece essa proteção. "Vamos para casa", ele decide, levantando devagar, sentindo o peso dos 2 anos perdidos. "Quero conversar com vocês com calma." No caminho de volta, as meninas correm na frente, animadas com os algodões doces, e Tiago caminha ao lado de Simone,
notando pela primeira vez como ela é cuidadosa com cada passo, sempre atenta às meninas, sempre vigilante. Há quanto tempo você trabalha em casa? Ele pergunta, embora saiba a resposta de cor. 1 ano e 4 meses, senhor Tiago. E nesse tempo todo eu nunca perguntei como você estava. Nunca perguntei se precisava de alguma coisa além do salário. Simone olha para ele de soslaio, surpresa com o tom de voz diferente, quase humano. O senhor sempre foi muito correto comigo. Paga em dia. Nunca me tratou mal. Tem patrão muito pior por aí. Mas isso é o mínimo, Simone. O mínimo. Ele para de andar, fazendo ela parar também. As meninas continuam correndo na frente, ainda no campo de visão. Me conta sobre sua família. Simone hesita, não acostumada com perguntas pessoais vindas daquele homem que sempre foi uma estátua de gelo. Eu moro com minha mãe e meu irmão mais novo. Minha mãe tem diabetes, precisa de remédio caro. Meu irmão estuda de manhã e trabalha de tarde numa oficina. E você ajuda com as despesas da casa. Claro, somos uma família. A simplicidade da resposta impressiona Tiago. Para ela, ajudar a família não é sacrifício, é obrigação natural. E seus sonhos? O que você queria ser antes da vida te obrigar a ser forte? Simone sorri de lado, um sorriso meio triste que ilumina o rosto cansado. Sonhos são luxo para quem pode pagar por eles, senhor Tiago. Eu queria ser professora, trabalhar com crianças. Por quê? Porque eu amo crianças e porque educação é a única coisa que pode mudar a vida de alguém de verdade. A paixão na voz dela impressiona Tiago. Você seria uma professora incrível. Obrigada, mas isso é só um sonho mesmo. Sonhos podem se tornar realidade. Para quem tem dinheiro, talvez. Para quem é como eu, sonhos ficam só na cabeça. A resignação na voz dela incomoda Tiago profundamente. Quando chegam à mansão, o contraste é gritante. O portão eletrônico, o jardim impecável, a casa imponente. Tiago vê tudo pelos olhos de Simone e sente vergonha da ostentação desnecessária. Dentro de casa, as meninas correm para a sala, deixando rastros de açúcar pelo caminho. Simone vai automaticamente buscar um pano para limpar, mas Tiago a detém. Deixa. Hoje elas podem sujar à vontade. Simone o olha como se ele tivesse falado em chinês. Mas, senhor Tiago, senta aqui comigo. Ele aponta para o sofá da sala. Quero que você me conte tudo. Como é um dia normal com elas. O que elas gostam, o que não gostam. Tudo que eu deveria saber e não sei. Simone senta na ponta do sofá, ainda tensa, as mãos entrelaçadas no colo. O senhor tem certeza? Não tem reunião importante, telefonema urgente? Hoje não. Hoje eu quero ser pai de verdade. Ela respira fundo e começa a contar. Fala sobre a rotina da manhã, como Mariana demora para escovar os dentes, como Isabela não gosta de usar meia. Conta sobre o caminho para a escola, as histórias que elas inventam, as brigas bobas que fazem e desfazem em minutos. Tiago ouve cada palavra com uma atenção faminta, gravando tudo na memória como se fosse a coisa mais importante do mundo. Elas perguntam por mim? Ele interrompe em determinado momento. A voz carregada de uma culpa que corrói há meses. Simone hesita antes de responder, pesando as palavras com cuidado. Perguntam, principalmente quando veem os pais dos amiguinhos buscando na escola. Elas sempre perguntam por que o papai nunca vai. A verdade dói, mas Tiago precisa ouvir, precisa sentir o peso da própria ausência. E o que você responde? Que o papai trabalha muito para dar uma vida boa para elas, que o papai ama elas, mas às vezes os adultos mostram amor de jeitos diferentes. Mais uma vez, Simone o protege, encontra desculpas para sua ausência, transforma abandono em sacrifício. Você não precisa me defender, Simone. Eu não defendo o Senhor, eu protejo elas. Criança não precisa carregar mágoa de pai. A sabedoria dela impressiona Tiago. Aos poucos, a conversa vai ficando mais íntima.
Simone conta sobre sua infância, sobre como teve que crescer rápido quando o pai morreu de infarto aos 40 anos. Tiago fala sobre Helena, sobre como se perdeu depois da morte da esposa, como mergulhou no trabalho para não sentir a dor. O senhor ainda ama ela? Simone pergunta baixinho, a voz quase um sussurro. Sempre vou amar, mas a dor está menor agora. Pela primeira vez em 2 anos, eu consigo pensar nela sem me despedaçar por dentro. Que bom. As meninas precisam ver o pai feliz, não o pai que carrega o mundo nas costas. E você? Já foi feliz de verdade? A pergunta pega Simone desprevenida. Eu sou feliz, senhor Tiago, do meu jeito, na minha medida, com o que a vida me deu. Mas já teve alguém especial? Alguém que te fez sentir que você era a pessoa mais importante do mundo? Simone cora um pouco, desviando o olhar para a janela, onde as meninas brincam no jardim. Nada sério. Sempre fui muito ocupada cuidando da família, trabalhando, correndo atrás da vida. Você merece alguém que cuide de você também. Alguém que veja o quanto você vale. O comentário cria um silêncio estranho entre eles, carregado de algo que nenhum dos dois quer nomear. Simone desvia o olhar, e Tiago percebe que disse algo que não deveria, que cruzou uma linha invisível. As meninas aparecem na sala, interrompendo o momento carregado de tensão. Papai, você vai jantar com a gente hoje? Mariana pergunta, os olhos brilhando de esperança. Tiago olha para o relógio, 7 da noite. Normalmente estaria no escritório até muito mais tarde, perdido em planilhas e relatórios que poderiam esperar. Vou sim. O que vocês querem comer? As duas se entreolham, surpresas com a pergunta, como se nunca tivessem tido escolha antes. Pode escolher mesmo, papai? Isabela sussurra, com medo de que seja brincadeira. Podem escolher o que quiserem. Pizza! Elas gritam ao mesmo tempo, pulando de alegria. Tiago ri, um som que não sai há muito tempo, e sente como se uma parte morta dele voltasse à vida. Enquanto esperam a comida chegar, Tiago brinca com as filhas na sala. Jogo da velha, quebra-cabeça, histórias inventadas sobre princesas corajosas e dragões bonzinhos. Simone observa de longe, sorrindo ao ver a alegria das meninas, mas mantendo a distância respeitosa de sempre. Quando a pizza chega, eles comem todos juntos na mesa da cozinha, algo que nunca tinha acontecido na história daquela casa. Tiago conta piadas ruins que faz as meninas rirem alto, e Simone relaxa aos poucos, permitindo-se sorrir de verdade. Papai, você pode dar banho na gente hoje? Mariana pede quando terminam de comer, a voz cheia de expectativa. Tiago hesita. Faz tanto tempo que não dá banho nas filhas que nem se lembra da última vez. Eu posso ajudar, Simone oferece, percebendo a insegurança dele. Não precisa, eu consigo. No banheiro, Tiago redescobre o prazer simples de cuidar das filhas. Lava os cabelos com cuidado, brinca com os patinhos de borracha, ouve as histórias bobas que elas contam sobre os colegas da escola. Quando as coloca para dormir, lê uma história que elas escolhem, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Papai, você vai estar aqui amanhã de manhã? Isabela pergunta, antes de fechar os olhos, a voz carregada de uma esperança frágil. A pergunta aperta o coração dele. Vou tentar, filha. Promete? Prometo que vou tentar. Não é a resposta que ela queria, mas é a honesta. E Tiago sente que honestidade é o mínimo que deve às filhas. Depois que as meninas dormem, Tiago desce e encontra Simone na cozinha, lavando a louça da janta com movimentos mecânicos e eficientes. Deixa que eu termino, ele oferece pegando o pano de prato. Já estou quase acabando, senhor Tiago. Ele se aproxima e pega um prato para secar, ficando ao lado dela na pia. Trabalham em silêncio confortável, os braços se esbarrando ocasionalmente, enviando pequenas descargas elétricas que Tiago finge não sentir. Simone! Ele chama quando terminam, guardando o último copo no armário. Sim, obrigado.
Por tudo, por cuidar delas quando eu não conseguia, por ser a mãe que elas perderam sem nunca tentar substituir a memória dela. Simone sente os olhos marejarem, a emoção subindo pela garganta. Elas não perderam mãe, Senhor Tiago. Elas ganharam duas pessoas que amam elas mais que tudo no mundo. Duas, o Senhor nunca deixou de amar elas. Só estava perdido na própria dor. Mas hoje eu vi o pai que elas precisam. Tiago sente uma emoção estranha crescendo no peito, algo que vai além de gratidão. É admiração, é carinho, é uma atração perigosa que ele tenta ignorar há semanas. Você é uma mulher incrível, Simone. Ela desvia o olhar, desconfortável com o elogio. Eu só faço o que qualquer pessoa decente faria. Não é verdade. Você faz muito mais. Você salvou esta família quando eu não conseguia nem me salvar. O silêncio se alonga entre eles, carregado de algo não dito, pesado de possibilidades. Tiago se aproxima um passo, e Simone não recua, mas seus olhos mostram medo. Simone, acho melhor eu ir descansar. Ela interrompe, assustada com a própria reação à proximidade dele. Amanhã tem escola cedo. Tiago assente, entendendo que forçou demais o momento. Claro. Boa noite. Boa noite, senhor Tiago. Ela sai da cozinha rapidamente, deixando Tiago sozinho, com seus pensamentos confusos e um coração que bate mais rápido do que deveria. Nos dias seguintes, algo muda na dinâmica da casa. Tiago começa a sair mais cedo do escritório, participa mais da rotina das meninas. Leva elas na escola algumas manhãs, ajuda com o dever de casa, janta em família todas as noites. As meninas ficam radiantes com a mudança e Simone observa tudo com um misto de alegria e apreensão. A proximidade entre ela e Tiago aumenta naturalmente. Conversas durante o café da manhã, sorrisos trocados quando as meninas fazem algo engraçado, mãos que se esbarram ao pegarem o mesmo objeto. É uma dança delicada, cheia de tensão não resolvida. Uma semana depois do episódio do algodão doce, Tiago chega em casa e encontra Simone no jardim, estendendo roupas no varal. Ela usa um vestido simples, o cabelo preso num coque frouxo, e canta baixinho enquanto trabalha. Ele para na porta da varanda para observá-la, impressionado com a beleza natural dela, com a paz que ela traz para aquele espaço. Precisa de ajuda? Ele oferece, se aproximando devagar. Simone se assusta, derrubando uma das roupas no chão. Senhor Tiago, não ouvi o senhor chegar. Ele se abaixa para pegar a roupa que caiu e, quando se levanta, fica muito próximo dela. Por um momento, nenhum dos dois se move. O ar fica denso, carregado de uma tensão que cresce há dias. Simone! Ele sussurra, a voz rouca. Sim! Ela não consegue desviar o olhar dos olhos dele. Eu preciso te contar uma coisa. O quê? O coração dela acelera, pressentindo algo que pode mudar tudo. Tiago respira fundo, reunindo coragem para dizer o que sente há semanas. Eu estou me apaixonando por você. A confissão fica suspensa no ar, como uma bomba prestes a explodir. Simone arregala os olhos, o rosto ficando pálido, depois vermelho. Senhor Tiago, o senhor não pode. Eu sei que não posso. Eu sei que é complicado, que você trabalha aqui, que somos de mundos diferentes, mas eu não consigo parar de pensar em você. Simone dá um passo para trás, a respiração descompassada, as mãos tremendo. Isso não pode acontecer. Eu trabalho para o Senhor. Eu cuido das suas filhas. E faz isso melhor do que qualquer pessoa no mundo. Você não é só uma funcionária, Simone. Você é parte desta família. Eu sou a empregada. A voz sai mais alta do que ela pretendia. Você é a mulher que eu amo. A declaração sai com uma força que surpreende os dois. Simone sente as lágrimas queimarem nos olhos. O Senhor não me ama. O Senhor está confundindo gratidão com amor, carência com paixão.
Eu sei a diferença entre gratidão e amor, Simone, e o que eu sinto por você vai muito além de agradecimento. Ela balança a cabeça, tentando se afastar, mas Tiago segura a mão dela gentilmente, sem forçar. Me olha, ele pede, por favor. E Simone levanta os olhos, e ele vê medo ali, mas também vê algo mais, algo que faz o coração dele disparar. Você sente alguma coisa por mim? Ele pergunta baixinho. Simone fecha os olhos, uma lágrima escorrendo pela bochecha. Não importa o que eu sinto. Importa sim. Para mim, importa mais que qualquer coisa no mundo. Tiago. É a primeira vez que ela o chama pelo nome sem o senhor, e o som faz algo se mexer no peito dele. Eu sinto, ela admite, a voz quase inaudível. Mas isso não muda nada. Eu não posso ficar aqui sabendo disso. Não posso trabalhar para um homem que te ama, que diz que me ama. Ela corrige, a desconfiança misturada com a esperança. Como eu posso ter certeza de que isso não é só um capricho? Como eu sei que amanhã o senhor não vai se cansar e me mandar embora? A insegurança dela parte o coração de Tiago, porque eu nunca senti isso antes, nem com a Helena no começo. Isso que eu sinto por você é diferente, é mais profundo, mais real. A Helena era sua esposa, eu sou sua empregada. Você é muito mais que isso e você sabe. Simone se solta da mão dele, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu preciso pensar. Isso tudo é muito confuso, muito perigoso. Quanto tempo você precisa? Não sei. Talvez seja melhor eu procurar outro emprego. Assim a gente não precisa lidar com isso. Não! A reação dele é imediata e desesperada. Por favor, não faz isso. As meninas precisam de você. Eu preciso de você. Mas como vamos fazer? Fingir que essa conversa nunca aconteceu? Continuar como se nada tivesse mudado? Não sei, mas a gente dá um jeito. Juntos. Simone olha para a casa, pensando nas meninas lá dentro, nas responsabilidades, nas consequências. E se alguém descobrir? E se sua família não aceitar? E se as pessoas falarem que eu me aproveitei da situação? Então a gente enfrenta. Juntos. Ele repete, a voz firme. Você tem certeza do que está falando, Tiago? Porque se isso der errado, não sou só eu que vou sair perdendo. As meninas vão sofrer também. Tenho certeza. Pela primeira vez em 2 anos, eu tenho certeza absoluta de alguma coisa. Simone respira fundo, tomando uma decisão que pode mudar tudo para sempre. Tá bom, a gente tenta, mas devagar e em segredo, pelo menos por enquanto. Tiago sorri, um sorriso que ilumina o rosto inteiro e faz o coração dela disparar. Obrigado. Você não vai se arrepender. Espero que não, ela sussurra, ainda assustada com a própria coragem. Eles ficam ali parados no jardim, olhando um para o outro, sabendo que acabaram de cruzar uma linha da qual não há volta. Do lado de dentro da casa, Mariana espia pela janela da sala, puxando Isabela pela mão. Vem ver, o papai está conversando com a tia Simone no jardim. Isabela corre para a janela, subindo numa cadeira para alcançar. Eles estão felizes? Acho que sim. Eles estão sorrindo que nem no filme que a gente viu. Que bom! Eu gosto quando todo mundo está feliz aqui em casa. As 2 meninas voltam para suas brincadeiras sem imaginar que acabaram de testemunhar o início de uma história de amor que vai transformar suas vidas para sempre. Naquela noite, depois que as meninas dormem, Tiago e Simone se encontram na cozinha. A atmosfera está diferente, carregada de uma intimidade nova e assustadora. Como foi o dia delas? Ele pergunta, tentando manter a normalidade, mas a voz sai diferente. Normal. Brigaram um pouco na hora do dever, mas fizeram as pazes na hora do banho. E você? Como se sente depois da nossa conversa? Simone mexe as mãos nervosamente, brincando com o pano de prato. Confusa, com medo, mas também esperançosa. Medo de quê? De me machucar.
de machucar você, de machucar as meninas, de estragar tudo que a gente construiu até aqui. Tiago se aproxima devagar, respeitando o espaço dela. Eu não vou deixar ninguém se machucar, prometo. Você não pode prometer isso. A vida não funciona assim. Às vezes a gente se machuca mesmo querendo se proteger. Então eu prometo tentar, com todas as minhas forças, com todo o meu coração. Simone sorri timidamente. O primeiro sorriso verdadeiro desde a confissão no jardim. Isso eu aceito. Eles ficam conversando até tarde, conhecendo-se melhor, dividindo medos e esperanças, construindo uma ponte sobre o abismo que separa seus mundos. Quando Simone finalmente sobe para seu quarto, Tiago sente que sua vida ganhou um sentido novo, uma direção que não tinha há anos. Os dias seguintes são uma dança delicada entre eles. Olhares que duram um pouco mais, mãos que se tocam ao passarem algo, conversas que se aprofundam quando as meninas não estão por perto. Tiago começa a chegar mais cedo, a participar mais da rotina, a ser mais presente. Ele aumenta discretamente o salário de Simone, deixa flores no quarto dela, traz chocolates que ela gosta. Simone retribui com cuidados especiais, preparando os pratos que ele mais gosta, deixando bilhetinhos carinhosos na pasta dele, sorrindo mais abertamente. 2 semanas depois da confissão no jardim, acontece o primeiro beijo. É num domingo à tarde. As meninas estão na casa da avó materna e Tiago e Simone estão sozinhos pela primeira vez desde que admitiram os sentimentos. Eles assistem a um filme na sala, sentados no mesmo sofá, mas mantendo distância respeitosa. Durante uma cena romântica, Tiago olha para Simone e a encontra já olhando para ele. Simone, ele sussurra. A voz dela sai rouca. Posso te beijar? Ela não responde com palavras. Apenas se aproxima devagar, fechando os olhos quando os lábios dele tocam os dela. O beijo é suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas. Quando se separam, os dois estão ofegantes. Isso muda tudo. Simone sussurra, a testa encostada na dele. Para melhor? Espero que sim. Eles passam a tarde conversando, planejando como vão lidar com a situação, decidindo manter segredo por enquanto, até terem certeza de que o relacionamento tem futuro sólido. Mas os segredos são difíceis de guardar, especialmente quando se está apaixonado. 1 semana depois, Tiago está no escritório quando recebe uma ligação da escola das meninas. Isabela passou mal e precisa ser buscada urgentemente. Ele liga para Simone, que estava no médico com a mãe. Eu vou buscar ela. Ele decide, pegando as chaves do carro. Você fica com sua mãe que eu cuido da nossa menina. A palavra nossa sai naturalmente, e os dois percebem o peso dela, a intimidade que representa. Tiago busca Isabela na escola e a leva no médico. É só uma virose, nada grave. Mas a menina fica manhosa, querendo colo, querendo atenção. Cadê a tia Simone, papai? Ela pergunta no carro, a voz fraca. A tia Simone está cuidando da vovó dela. Hoje é só eu e você, princesa. Tá bom? Eu gosto quando é só a gente também. A frase aquece o coração de Tiago de um jeito que ele não esperava. Em casa, ele cuida de Isabela com uma paciência que não sabia que tinha. Dá remédio, faz chá com mel, conta histórias inventadas sobre princesas corajosas. Quando Simone chega à noite, encontra os dois dormindo juntos no sofá da sala, Isabela enrolada no colo do pai. A cena a emociona profundamente. É a imagem da família que sempre sonhou ter, mas nunca achou que fosse possível. Como ela está? Sussurra para não acordá-los. Tiago abre os olhos devagar, sorrindo ao vê-la. Melhor. A febre passou há 1 hora. E você? Como foi ser pai o dia todo? Ele sorri, ajeitando Isabela no colo. Foi bom, muito bom. Eu tinha esquecido como é gostoso cuidar delas. Simone se aproxima e beija a testa de Isabela. Depois se inclina e beija os lábios de Tiago rapidamente.
um gesto natural que os surpreende pela espontaneidade. Obrigada por cuidar dela. São minhas filhas, Simone. É minha obrigação e meu prazer. Não é obrigação, é amor. É mesmo. Naquela noite, depois de colocar Isabela na cama, eles se sentam na varanda da casa. A noite está estrelada, o ar morno, e pela primeira vez em muito tempo Tiago se sente completo. Simone, ele chama pegando a mão dela. Eu te amo. É a segunda vez que ele diz, mas agora soa diferente. Mais certo, mais definitivo, mais real. Eu também te amo, ela responde, e é a primeira vez que admite em voz alta, sem medo. Eles se beijam sob as estrelas, selando um pacto silencioso de construir algo juntos, apesar de todas as dificuldades que sabem que virão. Mas a felicidade deles está prestes a ser testada. Na manhã seguinte, Tiago recebe uma ligação inesperada que faz seu sangue gelar. Alô? Tiago, meu filho, como você está? É a voz da mãe dele, Dona Lourdes, uma mulher da alta sociedade que não aprova nada que fuja dos padrões rígidos que ela considera apropriados. Oi, mãe, tudo bem? Preciso falar com você urgentemente. É sobre sua vida pessoal. Estou chegando aí em 1 hora e não aceito não como resposta. Tiago sente o estômago embrulhar. A mãe nunca aparece sem avisar, a menos que seja algo muito sério, muito grave. Ele encontra Simone na cozinha e conta sobre a ligação. Ela sabe de alguma coisa? Simone pergunta, a preocupação estampada no rosto. Não sei, mas é melhor a gente ter cuidado hoje. Talvez seja melhor você sair, ir visitar sua mãe. Eu não vou fugir, Tiago. Se ela descobriu, melhor enfrentar de uma vez. Simone, você não conhece minha mãe. Ela pode ser muito cruel quando quer. Então vou aprender a conhecer. Mais cedo ou mais tarde, isso ia acontecer mesmo. Quando Dona Lourdes chega, ela vem acompanhada de uma mulher elegante que Tiago não reconhece. Seu coração afunda ao perceber as intenções da mãe. Mãe, quem é ela? Esta é Patrícia, filha do Dr. Mendonça. Ela acabou de voltar de Paris. É advogada, solteira e muito interessada em conhecer você melhor. Tiago entende imediatamente a armadilha. Mãe, eu não... Não seja grosseiro, Tiago. Convide a moça para entrar. Relutante, Tiago as recebe na sala. Simone serve café e salgadinhos, mantendo a postura profissional impecável, mas ele percebe a tensão nos ombros dela, a forma como suas mãos tremem ligeiramente. Patrícia é perfeita para você, meu filho, Dona Lourdes diz sem rodeios, ignorando completamente a presença de Simone. Culta, bem educada, de boa família e adora crianças. Que bom, mãe, mas eu não estou procurando ninguém. Não seja tolo. Você precisa de uma esposa. As meninas precisam de uma mãe de verdade. A frase atinge Simone como uma bofetada. Ela quase derruba a xícara que estava recolhendo e Tiago vê a dor nos olhos dela. Elas já têm quem cuide delas, Tiago retruca, olhando discretamente para Simone. A empregada não é mãe, Tiago, é empregada. 1 hora ela vai embora e aí? Você vai deixar suas filhas sem referência feminina adequada? Simone sai da sala rapidamente, fingindo que precisa buscar mais café na cozinha. Na verdade, ela precisa de ar, precisa processar as palavras de Dona Lourdes. A empregada não é mãe, é empregada. A conversa na sala continua por mais 1 hora, com Dona Lourdes insistindo no assunto e Tiago tentando mudar de tópico. Mas ele sabe que a mãe não vai desistir facilmente. Quando as visitas finalmente vão embora, ele procura Simone. A encontra no jardim, arrancando ervas daninhas com uma fúria que não tem nada a ver com jardinagem. Simone, ela não olha para ele, as mãos sujas de terra, os olhos vermelhos. Ela tem razão, sabe? Quem tem razão sobre o quê? Sua mãe. Eu sou a empregada. Você precisa de uma esposa de verdade, de uma mulher da sua classe, que possa te dar o que eu nunca vou conseguir. Tiago se ajoelha ao lado dela na grama, sem se importar com o terno caro. Você é a mulher que eu amo.
Isso é mais verdadeiro que qualquer papel, que qualquer status social. Mas não é oficial, não é reconhecido. Sua família nunca vai aceitar uma pessoa como eu. Então minha família vai ter que se acostumar ou ficar de fora da minha vida. E se eles não se acostumarem? E se você tiver que escolher entre mim e eles, entre o amor e o dinheiro, entre o coração e a razão? A pergunta fica suspensa no ar, como uma espada sobre suas cabeças. Tiago quer dizer que escolheria ela sem hesitar, mas a realidade é mais complicada. Sua família tem influência nos negócios dele, no futuro das filhas, no mundo em que ele sempre viveu. A gente vai dar um jeito, ele diz, mas a voz não soa tão convicta quanto antes. Simone finalmente olha para ele, e há tristeza nos olhos dela, uma resignação que o assusta. Tiago, eu preciso te contar uma coisa que pode mudar tudo entre a gente. Uma coisa que eu deveria ter contado desde o começo, mas tive medo de perder tudo que construímos juntos. Tiago sente o coração disparar ao perceber o tom de desespero na voz dela, completamente diferente de qualquer coisa que já ouviu antes. Simone para de arrancar as ervas daninhas e enfia a mão trêmula no bolso do avental, tirando um papel dobrado várias vezes, amassado como se tivesse sido apertado com raiva e desdobrado dezenas de vezes. Sua mãe esteve aqui ontem de manhã, enquanto você estava na reunião da diretoria que durou o dia todo. Ela não veio sozinha. Simone estende a mão e entrega o papel para ele, que reconhece imediatamente a letra elegante e aristocrática de Dona Lourdes, num cheque preenchido no valor de R$ 50.000, nominal a Simone Maria dos Santos. Ela disse que era um pagamento especial pelos meus serviços, desde que esses serviços incluíssem desaparecer da vida de vocês para sempre e nunca mais olhar para trás. Disse que era mais dinheiro do que eu veria na vida inteira trabalhando honestamente. Tiago sente uma náusea violenta subir pela garganta, uma mistura de vergonha e fúria que faz suas mãos tremerem incontrolavelmente. A traição da própria mãe o atinge como um soco no estômago. Você aceitou? A pergunta sai mais áspera do que ele pretende, mas o medo de perdê-la toma conta dele completamente. Se eu tivesse aceitado, não estaria aqui chorando na sua frente, Tiago. Eu rasguei o primeiro cheque na cara dela, bem devagar, pedaço por pedaço, enquanto olhava nos olhos dela. Mas ela deixou esse segundo em cima da mesa da cozinha antes de sair, dizendo que a oferta ficaria de pé até hoje à noite e que o valor poderia dobrar se eu fosse esperta o suficiente para aceitar. Simone limpa as lágrimas com as costas da mão suja de terra, manchando o rosto delicado. Mas não foi só o dinheiro, Tiago. O dinheiro eu cuspi na cara dela. O problema foi o que ela disse depois de eu recusar. O que ela disse? A voz dele sai rouca, pressentindo algo terrível. Ela diz que eu sou uma aproveitadora de primeira categoria, que mulheres como eu sempre aparecem quando o homem está vulnerável, que eu planejei tudo isso desde o primeiro dia para dar o golpe do baú. Diz que eu estou usando suas filhas para subir na vida, manipulando os sentimentos delas para chegar até você. Simone engole um soluço. Mas o pior foi quando ela disse que se eu não sumisse por bem, ela ia fazer da minha vida um inferno. Ia inventar que eu roubei, que maltratei as meninas, que eu estava te drogando ou manipulando psicologicamente. Disse que tem advogados, juízes e políticos no bolso, que conhece gente em todo lugar importante. A crueldade das ameaças faz Tiago tremer de raiva pura, uma raiva que nunca sentiu nem quando Helena morreu. Ela ameaçou tirar as meninas de mim? Pior que isso. Ela disse que ia pedir a guarda das meninas alegando que você está mentalmente instável desde a morte da Helena, que está colocando mulheres de moral duvidosa dentro de casa, que as meninas estão correndo risco físico e psicológico ao meu lado. Ela disse que tem dossiê sobre mim, sobre minha família, sobre nossa pobreza e que qualquer juiz acreditaria na palavra dela contra a minha.
A ameaça paira no ar como uma nuvem tóxica. Tiago sabe que a mãe não blefa quando se trata de poder e influência. Ela sempre conseguiu o que queria, custe o que custasse. Ela não vai fazer nada disso. Eu não vou deixar. As meninas são minhas filhas, não dela. Mas ela tem poder, Tiago, muito poder. E eu sou só a empregada pobre que mal terminou o ensino médio. Quem vai acreditar em mim contra a palavra da grande Dona Lourdes? Se eu ficar aqui, vou ser o motivo de você perder suas filhas. Vou destruir a única família que você tem. O desespero na voz dela é palpável, cortante. Simone está disposta a sacrificar a própria felicidade para proteger a dele, mesmo que isso a mate por dentro. Tiago segura os ombros dela com firmeza, obrigando-a a olhá-lo diretamente nos olhos. Escuta bem o que eu vou te dizer, Simone. Ninguém vai te tirar daqui, ninguém vai te machucar, e ninguém, nem mesmo a minha mãe, vai decidir quem faz parte da minha família ou quem eu posso amar. Mas como você vai impedir? Como você vai lutar contra uma mulher que tem metade da cidade no bolso? Você vai brigar com a matriarca da família por causa de uma empregada? Vou brigar com o mundo inteiro por causa da mulher que eu amo. Vou brigar por causa da pessoa que devolveu a vida para esta casa, que trouxe luz para onde só havia escuridão. Ele solta os ombros dela e se vira, caminhando em direção à garagem com passos pesados e determinados. Onde você vai? Simone grita, correndo atrás dele, o pânico estampado no rosto. Vou ter a conversa que deveria ter tido há 20 anos. Vou colocar um ponto final nisso agora, hoje mesmo. Tiago, não faz nada de cabeça quente. Ela pode te destruir também. Não é cabeça quente, Simone. É a primeira vez que minha cabeça está funcionando direito em anos. Fica aqui, cuida das meninas, tranca o portão e não abre para ninguém até eu voltar. E se ela aparecer aqui, você liga para a polícia. Ele entra no carro, bate a porta com força e sai cantando pneu, deixando Simone parada no meio da garagem, com o coração na boca e uma sensação terrível de que tudo pode desmoronar. O trajeto até a mansão dos pais é um borrão de fúria controlada. Tiago dirige com uma precisão perigosa, ensaiando mentalmente cada palavra que vai dizer, sentindo cada mágoa antiga vir à tona como lava de um vulcão. Ele pensa em todos os anos que passou tentando agradar a mãe, em todas as vezes que ela controlou suas escolhas, em como ela conseguiu envenenar até mesmo seu casamento com Helena. Quando chega ao portão imponente da casa onde cresceu, não espera o segurança abrir. Buzina insistentemente até o homem aparecer correndo, assustado com a urgência. Ele entra com o carro, freia bruscamente na frente da porta principal e desce sem desligar o motor, deixando-o ligado, como se estivesse pronto para uma fuga rápida. A governanta tenta barrá-lo na entrada, mas ele passa por ela como um trator, ignorando completamente os protestos. Onde ela está? Na biblioteca, Sr. Tiago, mas ela pediu para não ser incomodada. Está numa ligação importante com os advogados. Não me importa se ela está falando com o Papa. Sai da frente. Tiago empurra a porta dupla de carvalho da biblioteca com tanta força que ela bate na parede, fazendo um estrondo que ecoa pela casa silenciosa e fazendo os quadros tremerem nas paredes. Dona Lourdes está sentada em sua poltrona de couro favorita, ao telefone, com a mesma calma gélida de sempre. Ela levanta os olhos devagar, sem demonstrar surpresa, e faz um gesto para a pessoa do outro lado da linha esperar. Tiago, que entrada dramática. Vejo que a moça contou sobre nossa pequena conversa de ontem. Imaginei que você viria. Ela desliga o telefone sem se despedir e o pousa no braço da poltrona. Na verdade, estava esperando por você. Tiago caminha até ela e tira do bolso o cheque amassado, jogando-o na mesa de centro com desprezo, derrubando uma xícara de chá fino que se espatifa no chão de mármore. Você não tem o direito.
Você não tem o direito de entrar na minha casa, ameaçar a mulher que eu amo e tentar comprar a dignidade dela como se fosse uma mercadoria barata no mercado. Dona Lourdes se levanta devagar, alisando a saia do vestido caro, e caminha até a janela, dando as costas para o filho. Eu tenho o dever de proteger o nome desta família, já que você parece ter esquecido completamente o que isso significa. Aquela mulher é uma oportunista de primeira categoria, Tiago. É óbvio para qualquer pessoa com 2 neurônios funcionando que ela está atrás do seu dinheiro e da sua posição social. Você não sabe nada sobre ela, absolutamente nada. Ela trabalha duro desde criança, ela sustenta a família toda. Ela ama as minhas filhas como se tivessem saído do próprio ventre. Ela recusou o seu dinheiro sujo e cuspiu na sua cara. Recusou agora para ganhar muito mais depois. É uma estratégia velha como o mundo, meu filho. Faz-se de difícil, de honesta, de digna, para que o homem se apaixone ainda mais e ofereça tudo de bandeja. E você está caindo nessa armadilha como um patinho ingênuo. Chega! Eu não vim aqui para discutir o caráter da Simone com uma pessoa que não tem moral nenhuma para julgar ninguém. Eu vim aqui para te dar um aviso e você vai ouvir cada palavra. Tiago se aproxima da mesa, apoiando as mãos na superfície de madeira, ficando cara a cara com a mãe quando ela se vira. Se você ousar chegar perto dela de novo, se ousar ameaçar tirar a guarda das minhas filhas, se ousar fazer qualquer coisa, qualquer movimento para prejudicar a nossa vida, eu juro por tudo que é mais sagrado que você nunca mais vai ver a Mariana e a Isabela. Eu vendo minhas ações da empresa, eu liquido tudo que tenho aqui, eu mudo de cidade, eu sumo do mapa. Mas você vai morrer sozinha nesta casa enorme, sem filhos e sem netos, cercada apenas dos seus empregados pagos e da sua amargura. Dona Lourdes empalidece pela primeira vez na conversa. A ameaça de perder o contato com as netas, sua única extensão de imortalidade, sua única fonte de alegria real, a atinge em cheio no coração. Você não teria coragem de fazer isso comigo. Eu sou sua mãe. Eu te criei, te eduquei, te dei tudo. Exatamente, você é minha mãe. Deveria querer a minha felicidade acima de tudo, não controlar cada aspecto da minha vida como se eu fosse uma marionete. A Helena morreu, mãe, e eu quase morri junto com ela. A Simone me trouxe de volta à vida, me ensinou a ser pai de verdade, me mostrou o que é amor sem interesse. Se você não consegue aceitar isso, se você prefere o orgulho e as aparências à felicidade do próprio filho, então você não merece fazer parte da nossa vida. Ele se afasta da mesa, sentindo o peso de anos de submissão saindo de suas costas como uma carga pesada que finalmente conseguiu largar. A escolha é sua, mãe. Ou você nos respeita, aceita a Simone como parte da família e pede desculpas pelo que fez, ou você nos perde para sempre. Não há meio termo. Não há negociação. É tudo ou nada. Dona Lourdes se senta pesadamente na poltrona, como se as pernas não aguentassem mais o peso do corpo. Pela primeira vez em décadas, ela parece frágil, humana. E se eu escolher vocês? Se eu engolir meu orgulho e aceitar essa situação? Aí você ganha uma família de verdade. Ganha noras que vão te respeitar, netos que vão te amar e um filho que pode voltar a te admirar. Mas tem que ser de coração, mãe. Não pode ser só da boca para fora. Você realmente a ama tanto assim? A pergunta sai baixa, quase um sussurro. Eu a amo mais do que amei qualquer pessoa na minha vida, mais do que amei a Helena, mais do que amo a mim mesmo. Ela é minha salvação, minha paz, minha casa. E se você tentar destruir isso, você vai me perder para sempre. Ele dá as costas e caminha em direção à porta, parando apenas para dizer: você tem até amanhã para decidir. Depois disso, qualquer tentativa de contato será considerada perseguição.
Ele sai da biblioteca, deixando a mãe estática, processando pela primeira vez na vida o choque de ter sido desafiada e vencida pelo próprio filho. No caminho de volta, a adrenalina começa a baixar e uma mistura de alívio e medo toma conta dele. Será que fez a coisa certa? Será que a mãe vai recuar ou vai partir para o ataque total? Ele acelera o carro, ansioso para chegar em casa e abraçar Simone, para garantir que ela ainda está lá. Quando Tiago chega em casa 20 minutos depois, o silêncio é absoluto e aterrorizante. O portão da garagem está aberto, balançando levemente no vento. O carro não está lá. Um frio percorre sua espinha como gelo derretendo. Ele entra correndo na sala, gritando: "Simone! Meninas!" Ninguém responde. O eco da própria voz volta para ele zombeteiro. Ele sobe as escadas de 2 em 2 degraus, o coração batendo na garganta. O quarto das meninas está vazio, as camas desarrumadas, as mochilas da escola desapareceram. As gavetas estão abertas, roupas foram tiradas às pressas. Ele corre para o quarto de serviço, já sabendo o que vai encontrar. O armário de Simone está escancarado, completamente vazio. Nem uma peça de roupa, nem um sapato, nem uma escova de dente. Em cima da cama perfeitamente arrumada, um papel dobrado com a letra redonda dela. As mãos dele tremem tanto que ele mal consegue desdobrar e ler. "Tiago, me perdoa por fazer isso sem te avisar, mas eu não posso pagar para ver se sua mãe vai cumprir as ameaças. Eu não posso ser o motivo de você perder suas filhas. O amor, às vezes, exige que a gente abra mão de quem ama para proteger quem ama ainda mais. Eu vou levar as meninas para dar uma volta, para você ter tempo de pensar com calma. Se você decidir que quer enfrentar essa guerra, que quer lutar contra sua família por mim, me encontre no parque da cidade em 2 horas. Vou estar no banco perto do lago, esperando. Se você não aparecer, eu vou entender que escolheu o caminho mais sensato e vou embora sozinha, devolvendo as meninas para você. Eu te amo demais para destruir sua vida, Simone." Tiago olha para o relógio da parede. Já passou 1h30 desde que ele saiu de casa. Ele tem 30 minutos para chegar ao parque. Ele corre de volta para o carro, o coração batendo na garganta, as mãos suando frio. O parque da cidade é grande, cheio de gente no fim da tarde. Ele dirige como um desesperado, furando sinais vermelhos, buzinando para os carros mais lentos saírem da frente. Estaciona o carro de qualquer jeito na entrada e sai correndo pelos caminhos de terra batida. Seus olhos varrem a multidão desesperadamente. Crianças brincando, casais namorando, vendedores ambulantes gritando suas mercadorias. Onde elas estão? E se ela já foi embora? E se ela desistiu? E se ele perdeu a única chance de felicidade que teve na vida? Ele corre até o lago, até o parquinho, até a praça de alimentação, até a área dos exercícios. Nada. O suor escorre pelas costas, molhando a camisa cara, o fôlego falta, o desespero cresce. Então, quando já está quase desistindo, ele vê, sentadas num banco afastado, debaixo de uma árvore antiga e frondosa. Simone está no meio, com Mariana e Isabela abraçadas a ela, uma de cada lado. As 3 estão chorando baixinho, abraçadas como náufragas, segurando um pedaço de madeira no mar. Tiago para por um segundo, recuperando o fôlego, observando a cena que define sua vida inteira. Aquelas 3 mulheres são o seu mundo, sua razão de existir, sua única fonte de felicidade real. Ele caminha devagar até elas, tentando controlar a emoção que ameaça explodir no peito. Isabela é a primeira a vê-lo. "Papai!" ela grita, pulando do banco e correndo na direção dele. Mariana levanta em seguida, limpando as lágrimas com a manga da blusa. As 2 correm para ele como se não o vissem há anos. Tiago se ajoelha na grama úmida e abre os braços, recebendo o impacto dos 2 corpos pequenos com uma gratidão que não consegue expressar em palavras.
Ele beija a cabeça das duas, sentindo o cheiro familiar de shampoo e inocência, sentindo o calor dos corpos pequenos que são sua responsabilidade e sua alegria. Papai, a tia Simone disse que talvez tenha que ir embora. Mariana soluça contra o peito dele. Ela disse que a vovó é malvada e que a gente não pode ficar junto por causa das leis e dos juízes. É verdade, papai? Tiago olha por cima da cabeça das meninas. Simone se levantou do banco, mas não se aproximou. Ela está parada a alguns metros de distância, segurando a bolsa com força, os olhos vermelhos, esperando o veredito que pode mudar tudo para sempre. Tiago se levanta, segurando a mão das filhas, e caminha devagar até ela. O silêncio entre eles é carregado de medo e esperança. Você ia mesmo embora? Ele pergunta, a voz embargada de emoção. Eu achei que fosse o melhor para vocês, ela sussurra, sem conseguir encará-lo diretamente. Eu não posso ser o motivo de você perder suas filhas. Eu não posso ser a razão da sua família se despedaçar. O melhor para nós é você, Simone. Sempre foi você. Desde o primeiro dia que você entrou na nossa casa e trouxe vida para onde só havia tristeza. Ele solta as mãos das meninas e segura o rosto de Simone com as duas mãos, obrigando-a a olhá-lo. Eu falei com a minha mãe. Eu disse que se ela não aceitar você, ela perde a gente para sempre. Eu escolhi você, Simone. Eu escolhi a nossa família. Simone arregala os olhos, as lágrimas voltando a cair, mas agora são lágrimas de alívio. Você fez isso? Você realmente enfrentou ela por mim? Eu enfrentaria um exército inteiro. Eu venderia tudo que tenho. Eu mudaria de país. Eu faria qualquer coisa para não perder você. Porque eu te amo mais do que amo a minha própria vida. Ele a beija ali mesmo, no meio do parque. Um beijo de alívio, de promessa, de entrega total. As meninas batem palmas e pulam ao redor deles, gritando de felicidade, e as pessoas que passam olham e sorriem, vendo apenas uma família feliz se reencontrando, sem saber a batalha que foi travada para chegar até ali. Mas a vida real não é um conto de fadas que acaba no beijo do príncipe. Os meses seguintes são difíceis, cheios de desafios que testam a força do amor deles. Dona Lourdes, ferida no orgulho, mas não completamente derrotada, cumpre parte das ameaças silenciosas que pode executar sem prejudicar a própria imagem. Ela corta o acesso de Tiago a alguns fundos familiares, tenta difamar Simone em círculos sociais restritos, cria um clima de guerra fria que se estende por toda a família. Alguns primos distantes param de falar com Tiago. Alguns sócios da empresa fazem comentários maldosos. Algumas portas se fecham. Mas Tiago, fiel à sua palavra, afasta a família da influência tóxica da mãe e constrói uma vida nova, baseada em valores diferentes. Ele decide vender a mansão que sempre odiou. Aquela casa é muito grande, muito fria, cheia de memórias tristes e fantasmas do passado. Ele diz para Simone numa noite, enquanto olham anúncios de imóveis no computador: quero uma casa onde a gente possa ouvir as meninas rindo de qualquer cômodo. Uma casa com cheiro de bolo caseiro, não de lustramóveis importado. Uma casa onde a gente possa ser feliz de verdade. Eles encontram uma casa perfeita num bairro arborizado de classe média alta, longe dos condomínios de luxo, onde Tiago sempre viveu isolado do mundo real. É uma casa espaçosa, mas acolhedora, com um jardim grande onde Simone pode plantar suas flores e uma horta onde as meninas aprendem de onde vem a comida. A mudança é um marco simbólico e prático. Simone deixa oficialmente de ser a empregada e assume o lugar de companheira de Tiago. Embora insista em continuar cuidando da casa, porque diz que é sua forma natural de demonstrar amor. Tiago a incentiva a voltar a estudar, realizando um sonho antigo que ela nunca teve coragem de perseguir. Você disse que seu sonho era ser professora,
Ele lembra numa tarde, enquanto a ajuda a organizar os livros na estante nova. Agora você pode realizar esse sonho. Eu vou te apoiar em tudo. Simone se matricula na Faculdade de Pedagogia no período noturno. Tiago ajusta seus horários na empresa para ficar com as meninas enquanto ela estuda, descobrindo talentos paternos que não sabia que possuía. Ele aprende a fazer tranças complicadas, a cozinhar pratos simples, queimando alguns no começo, a ajudar com a lição de casa de matemática, a ouvir histórias intermináveis sobre os colegas da escola. A rotina é cansativa, mas incrivelmente gratificante. As meninas florescem nesse novo ambiente, cercadas de amor verdadeiro e presença constante. Elas fazem novos amigos no bairro, brincam na rua pela primeira vez, aprendem a andar de bicicleta no parque. A vida simples se revela muito mais rica que a vida de luxo que tinham antes. Um ano depois da mudança, Tiago prepara uma surpresa especial. É aniversário de Simone. E ele quer marcar a data de forma inesquecível. Ele organiza uma festa no jardim da casa nova, convidando a família dela, a mãe, o irmão, os primos, os tios e os poucos amigos dele que se mantiveram fiéis durante a crise familiar. Dona Lourdes não é convidada, e embora isso ainda doa no coração de Tiago, ele sabe que é necessário para a paz da sua nova família. No meio da festa, com as luzinhas piscando nas árvores frutíferas e a música tocando suavemente, Tiago pede silêncio a todos os convidados. Ele pega um microfone emprestado do vizinho e chama Simone para o centro do jardim. Ela vai, tímida e corada, limpando as mãos no vestido novo que ele deu de presente, sem imaginar o que está por vir. Há 2 anos, Tiago começa, a voz emocionada ecoando pelo jardim silencioso. Eu era um homem que tinha tudo materialmente e não tinha nada emocionalmente. Eu tinha dinheiro, tinha status, tinha uma casa enorme, mas meu coração estava morto e minha casa era um túmulo gelado. Então, uma mulher extraordinária entrou pela porta de serviço e, sem pedir nada em troca, sem esperar reconhecimento, começou a consertar pacientemente tudo o que estava quebrado. Ela cuidou das minhas filhas quando eu não conseguia nem cuidar de mim mesmo. Ela me ensinou que dignidade não tem a ver com conta bancária. Ela me ensinou a amar de novo, a ser pai de verdade, a ser homem de verdade. Simone já está chorando, e a mãe dela na primeira fila enxuga as lágrimas com um lenço bordado. O irmão dela sorri orgulhoso, e as meninas observam atentas, sem entender completamente, mas sentindo a importância do momento. Tiago se ajoelha na grama, tirando uma caixinha pequena do bolso. Simone, eu não quero só que você seja minha companheira de vida. Eu quero que você seja minha esposa perante a lei, perante Deus e perante todos que estão aqui hoje. Eu quero que minhas filhas vejam que o amor verdadeiro vence qualquer preconceito, qualquer diferença social, qualquer obstáculo. Ele abre a caixinha, revelando um anel simples, mas lindo, escolhido com todo o carinho. Você aceita casar comigo e ser oficialmente a mãe das nossas meninas? Sim, 1000 vezes sim, ela responde sem hesitar. E o jardim explode em aplausos, gritos de alegria e palmas. Mariana e Isabela correm para abraçar os dois, transformando o pedido de casamento num abraço coletivo cheio de risadas e lágrimas felizes. O casamento acontece 6 meses depois, na igreja simples do bairro onde Simone cresceu, a mesma onde ela foi batizada e fez a primeira comunhão. Não há fotógrafos de colunas sociais, não há luxo excessivo ou ostentação, mas há uma alegria genuína e contagiante que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Simone entra vestida de branco, radiante como uma rainha, de braço dado com o irmão que a criou depois da morte do pai. Tiago chora ao vê-la caminhar pelo corredor da igreja, iluminada pelos vitrais coloridos, caminhando ao som de uma música simples tocada no órgão antigo. Na hora dos votos, Simone pega o microfone com as mãos trêmulas.
Eu prometo te amar na riqueza e na pobreza, mas principalmente na simplicidade dos nossos dias comuns. Prometo cuidar do seu coração como cuidei da sua casa, com dedicação e carinho. Prometo que nunca vamos dormir brigados, que sempre vamos conversar sobre tudo e que vou te apoiar em todos os momentos difíceis, como você me apoiou quando eu mais precisei. Tiago, com a voz embargada de emoção, responde: Eu prometo que nunca mais vou deixar o trabalho ser mais importante que a nossa família. Prometo te respeitar, te admirar e te apoiar em todos os seus sonhos, assim como você apoiou a minha vida quando ela estava completamente desmoronada. Prometo ser o marido que você merece e o pai que nossas filhas precisam. A vida segue seu curso natural nos anos seguintes. Simone se forma na faculdade com louvor e consegue um emprego numa escola pública do bairro, realizando finalmente seu sonho antigo de transformar vidas através da educação. Ela se torna uma professora querida e respeitada, conhecida pela paciência e dedicação com os alunos mais difíceis. Tiago continua na empresa, mas agora é um líder completamente diferente, mais humano, mais atento às necessidades dos funcionários, inspirado pela mulher extraordinária que tem em casa. Ele implementa programas sociais, melhora as condições de trabalho, torna-se um patrão que os empregados respeitam e admiram. As meninas crescem saudáveis e felizes, tornam-se adolescentes seguras e equilibradas, com valores sólidos e uma visão clara do que é importante na vida. Elas nunca sentem falta do luxo excessivo da mansão, porque têm algo muito mais valioso: uma família unida e amorosa. 5 anos depois daquele dia fatídico no parque, numa tarde ensolarada de sexta-feira, Tiago sai mais cedo do trabalho com um objetivo específico. Ele passa na escola onde Simone trabalha para buscá-la, como faz sempre que pode. Fica observando de longe, encostado no carro, enquanto ela se despede carinhosamente dos alunos no portão da escola. Ela tem um brilho especial nos olhos, uma autoridade gentil e natural que encanta as crianças e conquista os pais. Quando ela o vê esperando, o sorriso se abre no rosto como o sol nascendo. Oi, meu amor. Aconteceu alguma coisa especial? Você não costuma chegar tão cedo. Nada demais, só saudade de você e vontade de fazer uma coisa especial. Ela entra no carro e ele dirige, mas não na direção de casa. Onde estamos indo? Ela pergunta, curiosa, olhando pela janela as ruas conhecidas do bairro. É uma surpresa pequena, mas importante. Ele para o carro exatamente na frente daquela mesma praça, onde tudo começou a mudar há tantos anos, onde ele a viu pela primeira vez comprando algodão doce com o próprio dinheiro escasso. O mesmo carrinho ainda está lá, ou um muito parecido, com as nuvens de açúcar cor-de-rosa e azul penduradas como bandeirinhas coloridas. O mesmo cheiro doce de açúcar queimado paira no ar da tarde, misturado com o som do trânsito e das crianças brincando. Lembra deste lugar? Ele pergunta, saindo do carro e oferecendo a mão para ela. Como eu poderia esquecer? Foi aqui que tudo mudou para sempre. Foi aqui que você me viu de verdade pela primeira vez. Eles caminham de mãos dadas até o carrinho de algodão doce na esquina da praça. A vendedora é diferente, mais jovem, mas o sorriso é o mesmo, acolhedor e simples. Tiago pede 2 algodões doces gigantes, um rosa e um azul, como naquele dia distante. Eles se sentam no mesmo banco da praça, observando o movimento da tarde, comendo o doce que derrete na boca com o mesmo sabor da infância. Aquele dia, Tiago diz, olhando para o algodão doce cor-de-rosa, eu achei que estava perdendo o controle da minha vida porque estava me apaixonando pela empregada. Mal sabia eu que estava, na verdade, ganhando o controle de volta, recuperando minha humanidade. Simone encosta a cabeça no ombro dele, sentindo o calor do corpo e o cheiro familiar do perfume. E eu achei que ia perder meu emprego por estar gastando dinheiro com as filhas do patrão.
Mal sabia eu que estava ganhando uma família de verdade, um amor que eu nem sabia que existia. Sabe, Simone, tem uma coisa que eu nunca te contei sobre aquele dia. O quê? Quando eu vi você pagando aquele algodão doce, a primeira coisa que senti não foi raiva ou surpresa, foi inveja. Inveja de você conseguir fazer minhas filhas sorrirem de um jeito que eu não conseguia há meses. Foi aí que eu percebi que estava perdido como pai, que tinha me transformado num estranho na minha própria casa. Simone levanta a cabeça e olha para ele, os olhos brilhando de emoção. E agora? Como você se sente agora? Completo, realizado, em paz. Eu olho para a nossa vida e não consigo imaginar como eu vivia antes. Você me salvou, Simone. Você salvou a mim e as meninas. Nós nos salvamos mutuamente. Você me deu uma família, uma casa, um propósito. Me deu a chance de ser mãe, de ser amada, de realizar meus sonhos. Eles ficam ali por mais de 1 hora, conversando, lembrando, planejando o futuro. Quando o sol começa a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa como o algodão doce que comem, eles se levantam para voltar para casa. Tiago, Simone diz, parando no meio da calçada. Se um dia alguém perguntar como começou nossa história de amor, o que você vai responder? Ele pensa por alguns segundos, observando o movimento da rua, as pessoas comuns vivendo suas vidas simples e preciosas. Vou dizer que começou no dia em que eu parei de ser patrão e comecei a ser gente. No dia em que uma mulher extraordinária me ensinou que o amor não tem classe social, não tem preço, não tem barreiras. Vou dizer que começou com R$ 10 de algodão doce e terminou com uma vida inteira de felicidade. Simone sorri, os olhos marejados de emoção. Então promete uma coisa para mim? Qualquer coisa. Se um dia a vida ficar difícil de novo, se o dinheiro apertar, se os problemas aparecerem, me lembra desse banco, desse algodão doce, dessa tarde. Me lembra que a gente já escolheu o que realmente importa na vida. Tiago para, segura o rosto dela com as 2 mãos e a beija devagar. Um beijo que tem gosto de açúcar e promessas eternas. Eu prometo. Porque enquanto eu puder olhar para você e para as nossas meninas e saber que vocês estão aqui comigo, eu vou saber que não perdi nada importante na vida. Vou saber que ganhei exatamente tudo o que eu precisava para ser verdadeiramente feliz. Porque no final das contas, o amor verdadeiro não se compra, não se vende, não se negocia. Ele simplesmente acontece quando 2 pessoas certas se encontram no momento certo e decidem construir algo bonito juntas, não importa o que o mundo inteiro pense ou diga. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.